Queridas amigas, queridos amigos, que a paz de Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor, nos possa envolver na tarde de hoje, como tem sido ao longo de toda a nossa vida. Naquele final de tarde, corria o ano de 1853, quando o professor Denizar Rivaio comparecia à peculiar reunião na casa de Madame Plaine-Maison. Recordava-se do encontro que havia tido com um grande companheiro seu, Monsieur Fortier, que lhe falara a respeito de um conjunto de fenômenos estranhos que estavam chamando a atenção da população de Paris e de toda a Europa. Tratava-se das mesas que giravam. As pessoas se reuniam em torno de uma mesa para vê-la levantar-se, rodopiar sem tocar o solo, fazer movimentos bruscos, ir de um lado para o outro. Acrescentava Monsieur Fortier que os fenômenos estavam chamando tanto a atenção da Europa, que muitos restaurantes, muitas casas noturnas, quando não ofereciam a grata satisfação das pessoas verem o fenômeno das mesas que dançavam, estavam fechando as suas portas. Monsieur Rivaio, um homem crítico, um homem que conduzira a sua vida com base no pensamento positivo, era um homem de ciência formado estritamente nos pensamentos da lógica, do raciocínio e do bom senso. Ouvindo o entusiasmo com que o seu companheiro lhe narrava o conjunto de fenômenos, ele respondeu apenas: ver uma mesa se movimentar de um lado para outro pode ser um fenômeno que deva ser explicado pelo fluido elétrico, pelo fluido magnético. Não temos visto o vapor movimentar máquinas de peso incomensurável. Não temos observado as pessoas levantarem determinadas máquinas utilizando apenas uma força desconhecida como a do vapor. Temos observado movimentos estranhos, alhures, caracterizados ou pela força elétrica ou pela força magnética. E é natural que aguardemos que uma destas causas explique a natureza do fenômeno. Monsieur Fortier detalhou, no entanto, há mais. As mesas, elas não apenas se movimentam, elas respondem perguntas. Rivaio sorriu. Não era possível. Conhecia o entusiasmo do seu interlocutor. Meu caro Fortier, até que me provem que uma mesa tem cérebro para pensar, que ela é capaz de ter nervos para sentir. Uma mesa que responde perguntas é uma história da carochinha. Pois bem, Monsieur Rivaio, que tal se o senhor fosse a uma das nossas reuniões? Convido o senhor a comparecer e a vê-lo dos próprios olhos. E lá estava ele, na casa de Madame Plaine-Maison, num final de tarde, aguardando o início das reuniões. Observava a espontaneidade com que as pessoas se entreabraçavam, cumprimentavam-se, eram certamente conhecidos de muito tempo. E ele, com seu olhar crítico e observador, aguardava o momento da reunião para certamente desmascarar o que deveria ser o espaço de uma tolice para as pessoas que estavam ali. A reunião começou, feita a prece de início das atividades. Um espírito que se autodenominava Zéfiro foi chamado a comparecer à reunião. E, de repente, a mesa começava a dançar.
sem que ninguém tocasse nela, graças ao conhecido fenômeno na atualidade de mediunidade de efeitos físicos, a mesa se erguia, movimentava-se de um lado para o outro, mais do que isso. Quando as pessoas lhe endereçavam perguntas, ela respondia. Eram às vezes perguntas tolas: o que tenho escondido na mão? Quantos anos eu tenho? Com que idade morreu meu pai? Com que idade morreu meu filho? Quantos filhos tive? Mas a mesa respondia. E respondia de motu próprio. Não era preciso que ninguém lhe causasse o conjunto dos fenômenos. Rivaio diria mais tarde, ao escrever suas memórias a respeito daquela reunião: vi o fenômeno em condições tais que não havia o menor espaço para duvidar que ele era real. O que restava era uma explicação sobre o que causava aquele conjunto de fenômenos. Como ele se dava? Como era possível que uma mesa se movimentasse mais ainda, que respondesse ela própria perguntas? Certamente não era uma causa material, não poderia de maneira nenhuma ser uma causa mecânica, deveria ter alguma inteligência por trás daquilo dali. A sua noite, depois daquela reunião, foi baseada em inúmeras reflexões. Desde criança, Rivaio era um homem muito curioso, um indivíduo que se dedicava ao entendimento das forças da natureza. Levado ao Instituto de Verdun, na Suíça, em que teve a oportunidade de estudar com Johann Henrique Pestalozzi, Rivaio teve uma formação sólida no campo da tradição europeia. Estudara o grego, conhecia o latim, iniciara-se nas tradições da antiga filosofia grega, conhecia como ninguém os textos de Demócrito, de Leucipo sobre a natureza, entendera os fundamentos da angústia filosófica grega, que procurava explicar o porquê das coisas, que tentava descrever de que o universo era formado, tentando avançar o campo da sabedoria para que o homem pudesse explicar as coisas que existiam. Acompanhava desde há muito, com a sensibilidade do seu coração, a tradição religiosa de todos os povos. Conhecia os textos antigos da China, conhecia as tradições dos esoterismos da Babilônia, do Egito. Era um homem que tinha as vistas largas, mas a sua especialidade advira quando ele, na condição de um professor, que se formava para ensinar os outros a pensar, a agir, a moldar os caracteres para ajustar-se à verdade, ele se encantara de maneira especial com o desenvolvimento do positivismo, das ideias que surgiram a partir do século XVI, quando a ciência configurou uma nova forma de observar a natureza. Olhando a antiga tradição de Aristóteles, que explicava o mundo com base na qualidade das coisas, ele observava a mudança que efetuara Galileu Galilei com ruptura de toda uma tradição de pensamento que angustiava os indivíduos, que criava um problema dentro do contexto filosófico, porque os antigos, explicando o mundo que existia, diziam que havia uma separação muito grande entre os fenômenos que aconteciam embaixo da lua, o fenômeno das imperfeições, das mudanças, das coisas corruptíveis, e essas coisas eram feitas de 4 elementos: a água, a terra, o fogo e o ar. Eram os elementos que constituíam a essência das coisas que se corruptivam, que eram transformadas, que sofriam mudanças.
As explicações sobre pequenos fenômenos da natureza encontravam facilidade nas antigas tradições filosóficas e científicas. Era fácil explicar como uma semente minúscula, enterrada na terra, regada, cuidada, crescia. Aristóteles explicara aquilo. É uma coisa simples, é uma mudança na quantidade de matéria que as coisas possuem. A semente enterrada assimila a água e a terra. E uma mudança na quantidade dessa matéria faz com que ela cresça, faz com que ela floresça. Mais tarde, ela se transformará. As folhas que eram verdes ficarão amarelas, porque há de novo uma mudança na quantidade de terra, na quantidade de água, na quantidade de ar, e elas se misturam de uma maneira geral. Há outro tipo de mudança, uma mudança que não é explicada pela quantidade das coisas, mas uma mudança que advém da qualidade das coisas. As mudanças na qualidade são ocasionadas pelo ar e pelo fogo. O fogo, quando queima, ele não muda a quantidade de elementos que tem uma matéria, ele transforma a matéria. E como os antigos pensavam que as coisas da água e da terra eram mudanças de estado, mas as coisas do fogo e do ar eram transformações da essência das coisas, mudanças profundas. Isso só poderia ser explicado por uma única coisa. Tudo o que era constituído de água, de terra, de fogo ou de ar era passível de mudança, era passível de progresso, era passível de transformação. Mas havia um problema sério para os antigos. Existiam estrelas no céu que nunca mudavam de posição. Enquanto o universo tinha alguns movimentos aparentes, algumas estrelas permaneciam fixas. Isso só podia ser por um único motivo. As coisas imutáveis, as coisas perfeitas, eram construídas a partir de um elemento que nem era água, nem era terra, nem era fogo, nem era ar. Não fazendo parte dos 4 elementos tradicionais, só poderia ser ocasionado por um 5º elemento, ao qual eles denominaram o éter. O éter era a 5ª essência da matéria. E era do éter que as coisas perfeitas eram construídas. As esferas que habitavam o universo eram esferas perfeitas. Os movimentos dos astros no céu eram círculos perfeitos. Os corpos celestiais eram o testemunho da perfeição da matéria extraordinária. E eles observavam tudo aquilo como sendo modelo de explicação para tudo que existia na Terra. Galileu, no entanto, ousou construir um telescópio. Um instrumento que tinha 2 lentes e que aumentava o tamanho das coisas. Originalmente, ele o fez para que os navios que chegavam a Veneza e que constituíam uma ameaça para a cidade como um todo, pudessem ser observados muito antes deles chegarem. De maneira que se alguém tentasse invadir Veneza com o telescópio, a cidade tinha 2 horas de antecedência antes que o navio chegasse para preparar-se por uma defesa. Ele aprimorara o instrumento. O telescópio, que era uma invenção holandesa, ele, na qualidade de um homem das artes, de um artesão, de um mecânico excepcional, aprimorou e transformou o telescópio em 10 vezes mais potência do que ele tinha originalmente. Observando que podia aproximar muito as coisas, Galileu Galilei ousou levantar o telescópio para a Lua, para observar o círculo perfeito de que falavam os antigos. O que ele esperava observar? Uma esfera majestosa e perfeita, construída de éter,
que brilhava com uma matéria fora de tudo o que existia na Terra. O que ele viu? Crateras. E quando ele viu crateras na Lua, ele não acreditou. Achou que o telescópio estivesse com algum tipo de defeito. Poliu, corrigiu, apontou de novo e lá estavam as crateras. Havia alguma coisa de errada. A Lua não poderia ser um elemento que não fosse perfeito, porque se ele fosse assim, toda a tradição da ciência e da filosofia humana estavam erradas. E ele olhou de novo, e as crateras estavam lá. E ele observou mais, que se havia algo errado com a explicação do que as coisas são construídas, também estava errado a ideia de que a Terra era o centro do universo, porque a Terra girava e movia-se em torno do Sol. A Igreja, então, a defensora da filosofia, a grande vilã que havia transformado ciência e filosofia em escravas da religião, não aceitou. Porque dizer que Aristóteles estava errado era dizer que São Tomás de Aquino estava errado. E se São Tomás de Aquino estava errado, Aurelius Agostinho, o famoso Santo Agostinho, estaria igualmente errado em suas especulações filosóficas. E toda a Teodiceia, toda a teologia estabelecida até aquele momento, estariam erradas do ponto de vista de uma explicação racional. Galileu foi chamado à praça pública para negar o que ele dizia. Já havia sido julgado e punido. Iria para a prisão domiciliar inquestionavelmente. Mas, para fugir de uma sentença de morte, a misericórdia da Igreja lhe deu uma possibilidade: negar a própria heresia. E contam os livros de história que diante de uma praça pública em Veneza, ele estabeleceu que era impossível que a Terra se movesse. A Terra estaria estática, que ele estava errado em suas reflexões. E depois do julgamento, alguns escrevem, sem que isso possa ser de todo comprovado, que ele teria dito: no entanto, ela se move. Kardec recordava-se daquilo que havia chocado Galileu Galilei, que havia criado uma transformação no conjunto dos conceitos que estavam estabelecidos para o entendimento humano. A liberdade que o conhecimento criou, o idealismo de Francis Bacon, o empirista francês, que logo depois de tomar contato com os fundamentos de uma nova ciência, escrevia uma revisão do trabalho de Aristóteles e prometia que um dia a felicidade seria conhecida pelos homens, mas seria conhecida com base no conhecimento que se faria vasto, que a luz do conhecimento alcançaria os seres humanos e, iluminados pela razão, eles estabeleceriam um novo reino sobre a terra. Um reino de liberdade, um reino de igualdade, um reino de fraternidade, porque todos estariam de posse do verdadeiro conhecimento humano. A ideia inflamou a Europa. Inúmeros personagens se insurgiram contra a tirania da Igreja. Muitos se estabeleceram nos ideais de transformação do mundo. O século XVIII, marcado pela Revolução Norte-Americana, inspirou profundamente os ideais de uma transformação. Em 1789, a Revolução Francesa proclamava ao mundo uma era nova, uma era em que a razão estaria libertária, em que os homens, graças ao conhecimento desenvolvido ao longo do tempo, podiam estabelecer uma nova relação com a natureza,
uma relação baseada na positividade do conhecimento. A ciência era a nossa liberdade, a filosofia, o modelo de reflexão em torno das coisas, e a religião estava expulsa de França, quando os pensadores começaram a observar as dificuldades que a religião tinha para explicar os fatos, para dar conta dos fenômenos que ali estavam, distanciaram-se dela. Galileu já havia sido conhecido por todo o povo. Em 1632, René Descartes estabeleceria um novo padrão de pensamento e explicando o movimento das coisas à luz do conhecimento de Galileu. Ele fez uma proposta estranha que a religião aceitou. O mundo dos fenômenos materiais seria inteiramente da alçada da ciência. Caberia à ciência explicar os fenômenos mecânicos, os episódios que aconteciam nas coisas, e como o espírito era um ente sobrenatural, um ente que não estava na natureza das coisas. Os animais não tinham alma, era a percepção de Descartes. As coisas não tinham alma, somente o homem tinha alma, e tinha uma alma moral que nada tinha a ver com o corpo, que era uma máquina. O homem, como máquina, era guiado por um ente sobrenatural, o espírito, que era responsável pelo seu juízo, pela sua consciência, pela sua razão, pela sua vontade. E como a alma, o espírito, nada tinha a ver com a matéria, poderíamos estabelecer duas zonas completamente diferentes de acesso. A ciência tradicional cuidaria dos fenômenos das explicações materiais, e a religião cuidaria dos fenômenos sobrenaturais. Para estes, era preciso ter fé. Era preciso ser capaz de acreditar no que era impossível, porque neste mundo nada era impossível. A igreja topou. Dividiu-se então dois flancos diferentes. A igreja não falaria mais a respeito da ciência, não impediria o seu avanço. Em contrapartida, a ciência se calaria a respeito das questões espirituais. Não se falariam mais nos espíritos. Os empiristas ingleses se ergueram. John Locke, famoso filósofo empirista inglês, ergueu-se para dizer: mas se o espírito não é um elemento que está na natureza das coisas, por que precisamos dele? Por que precisamos da hipótese de interferência de um ente que nada tem a ver com a natureza? Tiremos o espírito do mundo. Julien Offray de Lametre, famoso fisiologista francês, escreveu um texto famoso: o homem é uma máquina. Todos os fenômenos que acontecem no homem são mero resultado de uma fisiologia mecânica que pode ser explicado pelas variações da pressão e da temperatura, como uma outra máquina qualquer. A Revolução Francesa substituiu, na famosa procissão de Notre-Dame, em que a imagem da Virgem Maria passava pelas ruas de Paris, tiraram-na em seu lugar nas festas de comemoração do ano de 1790. A jovem Candelaine, do teatro de ópera francês, foi despida. Colocaram sobre ela um véu transparente, em sua cabeça duas folhinhas de louro, e ela desfilou pelas ruas de Paris. Era a deusa Razão. A razão havia superado os limites dos ideais. Victor Hugo escreveria a sua famosa obra Les Misérables, em que ele pretendia estabelecer o panorama de uma nova era para a humanidade.
em que o esclarecimento, a educação, a transformação pelos valores da razão e do bom senso seriam fundamentais para a transformação do homem. Seriam aquele prenúncio da era de felicidade prometida por Francis Bacon. E naquela noite, em sua casa, o professor Rivaio observava a história da humanidade se desdobrando diante de si. A ciência cuidando de uma parte de fenômenos. A filosofia preocupada com explicações recorrentes de coisas que nada diziam ao dia a dia do homem. A religião encastelada em seus dogmas. Ele levantou-se de sua escrivaninha, abriu a janela de seu apartamento, olhou a rua e observou que um mendigo passava sem rumo, solto, na calada da noite, tiritando de frio, e uma voz em sua cabeça como que o convocou. O que a ciência pode fazer por este homem? O que a filosofia lhe dirá? Onde está a religião que não lhe oferece um apoio, um amparo? Ele fechou a cortina, desceu, pegou um pedaço de pão, um pequeno copo de vinho para aquecer, porque estava numa noite fria, abriu a sua porta e entregou para aquele homem. Ele agradeceu, comeu o pão, tomou o vinho. Kardec observava a felicidade de um desconhecido. Entrou dentro de casa, voltou às suas reflexões e pensou: e se for verdade? E se for verdade que as almas não morrem? E se for verdade que a morte não é o final de todas as coisas? Então estamos todos equivocados. Estamos num momento diferente, porque a religião diz que quando morrermos, transpossamos o rio do látis que vai para além dos limites do entendimento humano e aqui não mais voltamos. Ou vamos para o inferno, ou vamos para o céu. E onde ficam os nossos amores? Onde ficam as nossas pretensões, os nossos ideais, as nossas conquistas? Por outro lado, um conceito materialista que diz que a vida é resultado do acaso, que quando morremos vão por terra todas as nossas dores, todas as nossas angústias, parece dar fundamento à recomendação do antigo poeta Virgílio: aproveitemos o dia, comamos e bebamos, porque amanhã estaremos mortos. Não é possível que seja assim. Vou observar do que se trata. Vou atrás desse fenômeno porque acredito que atrás dele está a chave para a resolução dos profundos mistérios da humanidade. Decidiu-se, marcou uma reunião na casa de uma família que conhecia muito proximamente. Duas meninas, as jovens Baudin, eram médiuns de características extremadas. Elas tinham a faculdade de falar em nome dos espíritos, e ele preferiu que elas escrevessem em nome dele. Escrevessem porque a partir dos registros da psicografia era possível analisar as lições que vinham dos espíritos. Ele se pôs a analisar as questões sérias, começou a desenvolver uma sequência de perguntas que poderiam ser estabelecidas para os espíritos. Organizou-os na sequência das ideias que lhe eram peculiares, começando por uma questão fundamental: qual é
a natureza das coisas. A primeira parte do que mais tarde seria o Livro dos Espíritos caracterizaria uma discussão filosófica que, no campo de filosofia, nós podemos chamar de ontologia, o estudo da natureza das coisas. E Allan Kardec, na primeira parte do Livro dos Espíritos, dedica-se a tratar das causas primárias. E começa com uma questão importantíssima para o espírito humano. Que é Deus? Que é Deus? E os espíritos luminares que orientavam o trabalho lhe responderam com uma síntese histórica que ultrapassava as tradições do animismo primitivo, que ia além do dogmatismo teológico que aprisionou Deus numa concepção pequena. E os espíritos respondiam: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Kardec compreendeu a extensão do problema. Era um homem muito afinado com a problemática da filosofia. Adentrou a questão: mas se Deus é a inteligência suprema, nada lhe pode ultrapassar, e é a causa primária, nada lhe pode causar. Estamos diante de um problema curioso, o problema do infinito, o que não pode ser compreendido em cima e não pode ser entendido embaixo. E ele perguntou, a questão de número 2, que é o infinito? Os espíritos responderam, o que não tem começo e não tem fim. Para vós, o desconhecido. Ele então avançou na pergunta número 3, sobre a intimidade da divindade. Podemos dizer que Deus é o infinito? Os espíritos sorriram. Definição incompleta. Não se pode definir uma coisa que não se conhece por outra que se conhece menos ainda. Kardec compreendeu que a definição de Deus era um problema peculiar e resolveu avançar. Onde se pode encontrar as provas da existência de Deus? Os espíritos responderam em termos positivistas, num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Buscai tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Kardec compreendeu que abria-se um majestoso campo de reflexões. Seguiu investigando a natureza das coisas, que é o espírito, que é a matéria, como eles se relacionam. Haverá na matéria alguma coisa concreta? Podemos definir a matéria como aquilo que tem um lugar no espaço, que tem uma extensão, que tem um peso. Os espíritos disseram, este é o vosso entendimento da matéria, porque não falais senão daquilo que experimentais, mas ficais sabendo. A matéria existe em condições tais que para vós não seria matéria. Em 2006, quando anunciaram o Prêmio Nobel de Física, a Academia Sueca premiou os estudiosos que descobriram, através de novos modelos matemáticos, que a matéria existe em estados que nós não conhecemos, em estados que nós não compreendemos ainda. E Kardec insistia, e o que é o espírito? O espírito é o princípio inteligente do universo. A matéria é o elemento do qual ele se serve e sobre o qual ele atua para promover as suas mudanças e definir o seu progresso.
Podemos dizer então que existem 3 elementos no universo: Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas; Espírito, o princípio inteligente das coisas; e matéria, a essência da substância que se manifesta como instrumento para o Espírito. Sim, mas à matéria propriamente dita, deveremos acrescentar um outro elemento. Um elemento que, se o chamássemos de material, razão não haveria para que o Espírito também não o fosse. Chamaremos-lo temporariamente de fluido cósmico universal, que é um elemento que serve de intermediário entre os dois. E Kardec entendeu que este elemento intermediário era aquele que permitia a interação do espírito com a matéria. E se aquilo era daquela maneira, Descartes estava errado. O espírito não era um elemento fora da natureza, não era um elemento sobrenatural. E se o espírito é uma potência da natureza, ele é da alçada de pesquisa da ciência, mas não com os métodos que a ciência está acostumada a tratar. Se o espírito é um elemento da natureza, há uma consequência grave para isso. Porque se o espírito é o ente moral por natureza, e ele é um ente natural, significa que a nossa moral é naturalizada. Então era preciso entender o mundo dos espíritos. Se o espírito é este ente que aprende, se o espírito é este ente que se transforma, ele há de ser o fundamento central do progresso. Kardec inaugura na segunda parte da obra central da filosofia espírita, quando trata da vida espírita, um estudo sobre a epistemologia, as diferentes formas pelas quais o espírito aprende, como ele entende as coisas. E ele começa definindo o espírito, trata das questões de como os espíritos se comportam durante a morte, no momento em que nascem, quando retornam, qual é o papel do espírito em progredir as coisas. E a questão de número 166, ele faz uma descoberta extraordinária, quando pergunta aos espíritos: mas como pode a alma que não completou o seu completo aperfeiçoamento em uma vida alcançar a perfeição que lhe dará a felicidade? E os espíritos sorriram e responderam para ele: sofrendo as provas de uma nova existência. E como se dará essa existência? O espírito retomará o corpo físico para uma nova experiência encarnatória. Será a reencarnação. Parecia que se repetia nos albores do século XIX, o diálogo primitivo entre Jesus e o doutor da lei Nicodemos, que lhe perguntava: Senhor, mas como pode um homem já velho voltar ao ventre de sua mãe? E Jesus dizia: és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Por acaso não tenho te dito que o que é nascido da carne é carne? O que é nascido do Espírito é Espírito. O Espírito sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. Não te admires, portanto, de eu te haver dito que ninguém chegará ao reino dos céus se não nascer de novo. Kardec entendeu que se tratava de uma referência àquele contexto e deslumbrou-se com aquilo. Avançou nas discussões sobre o modelo de experimentação para perguntar aos espíritos, na terceira parte da obra magistral, sobre as leis morais.
quais eram as leis que regiam a natureza. E os espíritos disseram, de duas naturezas. As leis físicas que explicam o mundo material e as leis morais que conduzem a conduta humana. Os sábios se ocupam das primeiras, os homens de bem se preocupam com as segundas. Ele se dispôs a enfrentar o problema da moralidade sob os fundamentos de uma natureza diferente. E há a questão que ele desdobra como sendo culminante para o entendimento desse processo. Depois de investigar diferentes conotações do impacto da vivência moral na vida do espírito, de como o conhecimento faz o homem distinguir o bem do mal, e daí a importância do conhecimento da ciência. O entendimento da filosofia como a relação entre o pensamento humano e o próprio conhecimento do mundo, daí a necessidade do homem preparar-se filosoficamente para as coisas, mas da verdadeira religião, como sendo um contato de adoração a Deus no templo da natureza, com a mudança das atitudes em todas as circunstâncias. O professor Rivaio compreendeu a majestade desses ensinamentos e dirigiu aos espíritos uma questão fulminante. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Os espíritos não titubearam e deram uma única resposta. Jesus. Ele encantou-se. Compreendia naquele momento que a ética cristã não era uma ética sobrenatural. Não se tratava de um conjunto de declarações para levar o homem a um céu distante. Ao contrário, era uma apostila de vida que ensinava aos indivíduos como compreender as suas atitudes, como alcançar os seus problemas, como enfrentá-los, como superá-los, como transcendê-los. E Kardec, então, abriu espaço para uma série de questões, e no capítulo que tratava da perfeição moral, endereçou aos espíritos a mais fundamental das perguntas da filosofia moral. De que modo, pergunta ele, de que modo pode o homem assegurar a sua felicidade na vida futura e já nesta vida preparar-se para ser feliz? Os espíritos lhe responderam. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Ecoavam as vozes do templo de Delfos, em que o paganismo, exaltando o Deus da razão, Apolo de Piton, apelava na entrada do templo: homem, conhece-te a ti mesmo. Mas Kardec não estava satisfeito com os bordões da filosofia recorrentes na era do conhecimento. E ele vai além. Ele dirige aos espíritos em tom interrogatório: conhecemos toda a profundidade dessa máxima. Mas o problema está aí. Como poderemos realizar o nosso próprio conhecimento? Como avançar na questão fundamental da filosofia? Como adentrar o universo de nós mesmos? Eu vou dar para vocês o que eu considero a minha melhor explicação para o problema, porque quando penso na balbúrdia que deve ter acontecido entre os espíritos, porque o que Kardec fez foi dar uma carteirada intelectual. Porque quando os espíritos disseram assim: olha, a questão importante ela é resolvida assim, conhece-te a ti mesmo. Aí Kardec diz assim: mas isso é teoria. Eu quero saber como é que a gente faz para se conhecer. Aí os espíritos devem ter olhado assim entre eles e dizer assim: olha, agora não dá para a gente falar em tese. Agora a gente tem que falar como é a vivência da coisa.
Aí chamaram Aurelius Agostinho, Santo Agostinho, o famoso bispo de Hipona, que inicia a resposta dando outra carteirada. Porque ele responde assim: fazei como eu fazia. Não estou falando em teoria. Fazei como eu fazia quando estava na terra. No final do dia, eu parava e recuperava o que tinha feito e me perguntava. Primeiro, fiz todo o bem que podia? Segundo, fiz alguma coisa que alguém tenha do que reclamar de mim? Cumpri os meus deveres? Se nos fizermos essas 3 perguntas, a nossa razão responderá o que precisa ser alterado. Mas eu vos conheço. Fiz isso quando estava na terra. Para o homem egoísta, ele dirá que não é egoísta, que ele apenas está defendendo os próprios interesses. O orgulhoso dirá que não agiu com orgulho, mas que tem apenas amor próprio. Pois bem, analisai as vossas ações como se outrem as tivesse cometido. Imaginai que é alguém de quem vós não gostais e perguntai se aprovaríeis essas atitudes nos outros. Porque se sois capazes de entender o ponto de vista deles, o mesmo critério se deverá aplicar a vós outros. Kardec avança, discute as penas e consolações, as esperanças futuras, os problemas, e coordena uma visão avançada em torno do assunto. Mais tarde, publicaria o Livro dos Espíritos como a obra fundamental da filosofia, alertando que da ciência de observação das manifestações dos espíritos, ele extraiu uma filosofia nova de consequências morais e religiosas. Mais tarde, em 1864, publicando o Evangelho segundo o Espiritismo, ele dirá que há um espaço imenso para uma aliança entre a religião e a ciência. E esse espaço de aliança só pode ser feito através da intervenção da filosofia. Fé verdadeiramente inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todos os momentos da humanidade. A filosofia espírita, que se propõe a ser uma explicação do mundo em que vivemos, que se propõe a esclarecer os aspectos mais delicados da existência humana, que se propõe a esclarecer a moral do Cristo como sendo uma moral de transformação das atitudes para nos conduzir a uma vida diferente, de entendimentos, de paz, de serenidade conquistadas não pela crença no absurdo, mas pela razão que investiga, que pesa, que pondera, que esclarece, mas que igualmente consola. O Espiritismo veio recuperar o sentido originário da religião como o esforço de entendimento da verdade, como o contato fundamental do indivíduo com o universo do qual ele é cidadão. E para a realização deste empreendimento, convoca as criaturas ao estudo dos problemas que afligem a humanidade no campo da ciência. Ultrapassa os limites da ciência materialista para explicar os problemas psicológicos da existência da alma, de sua imortalidade, de sua vida imortal,
abre um espaço para o entendimento de padrões renovados. E é desta maneira que a doutrina espírita promove a aliança da ciência, da filosofia, da religião, como os fundamentos conceituais para que o homem mude de atitude. Inaugurado o século XX, quando os conhecimentos humanos haviam transformado o panorama das atitudes, quando o espírito ainda estava ansioso por maiores explicações, veremos em 1932, na pequenina cidade de Pedro Leopoldo, no interior do estado de Minas Gerais, Francisco de Oliveira Cândido, mais tarde conhecido como Francisco Cândido Xavier, a psicografar os poemas dos imortais, na obra fundamental Parnaso de Além-Túmulo, num período em que a poesia era a expressão estética e intelectual das coisas, um famoso poeta português vem para Francisco Cândido Xavier e lhe dita um poema que simplificaria e resumiria essa atitude de explicação e de união da ciência, da filosofia e da religião. Além do túmulo, o espírito ainda canta seus ideais de paz, de amor e luz, no famoso país onde Jesus impera com vontade sacrossanta. Nessas mansões, a lira se levanta, glorificando o amor que em Deus transluz, para o bem exaltar que nos conduz à divina harmonia pura e santa. Nessa castalha eterna da harmonia, transborda a luz excelsa da poesia e o mundo inteiro inunda de esplendor, hinos das esperanças espargidos por sobre os homens, tornando-os mais unidos nos ideais de luz, de paz e de amor. Não poderia ser melhor a definição do Espiritismo. Quando, no final do século XX, estamos desesperados porque os nossos valores foram destruídos. Quando, no início do século XXI, vivemos um momento de transição em que não sabemos sobre quais valores assentamos as nossas vidas, em que vemos surgir 100 mil políticos, nem um só estadista, em que a nossa velocidade de deslocamento se faz imensa, mas não sabemos para onde estamos indo. Quando a felicidade é o problema central de nossa existência, parecemos ouvir, naquela noite da antiguidade, Allan Kardec sentado em seu escritório, vislumbrando o passar de toda a história intelectual humana e dizendo para si mesmo: há uma explicação, há uma questão importante, e o Espiritismo não pretende fazer prosélitos. O Espiritismo convida os indivíduos para o estudo, para a reflexão, para entenderem a ciência, para pensarem sobre a verdadeira filosofia, para que possam, enfim, vivenciar a verdadeira religião, a religião que transforma, que conduz a Deus. Queira Ele que os nossos esforços sejam contemplados e que Deus nos abençoe.